podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western. A gente também fala da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós também temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram, se você quiser mandar sugestões, também nos siga no Instagram. E o pessoal que está ouvindo no Spotify também, e nós estamos recebendo sugestões. E a pauta de hoje é um filme que está completando, 30 anos, hein? Poxa vida, hein? Nós vamos falar de um daqueles filmes de aventura que marcaram uma geração e que até hoje está aí na cultura pop, com as suas continuações, que é Jurassic Park, lançado em 1993, dirigido pelo grande Steven Spielberg. E para essa pauta de hoje, especialíssima, aniversário do Cinema Aventura de 3 anos, né? A gente está na 4ª temporada, mas é o 3º aniversário do programa. Curioso isso aí. E eu sou Marcos Damiani Lobo. Ele, o aventureiro nos laboratórios de São Paulo, membro do PFC, Sérgio Gonçalves. Fala, Damian, tudo bom? Como é que tá? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui de novo para conversar com vocês. Beleza. E tem estreia hoje, hein, Sérgio? Convidado aí do Cinema Aventura, aí, ele do Cine Alerta. Nós convocamos o matemático da cultura pop, o Alexandre Malcolm Luiz. Uma péssima introdução, viu? Porque de matemática eu não tenho nada. Não combinou, não combina comigo essa coisa de matemática. Mas, olha, muito obrigado pelo convite. Já agradeço aqui porque podcast sensacional de um filme que eu adoro e de um diretor que, bom, eu acho que não tem nem o que falar do Spielberg, né? O cara, tudo bem que ultimamente ele não tem sido o Spielberg que a gente acostumou a admirar tanto, mas a obra do cara é inigualável no cinema, né? E o Jurassic Park está aí entre um dos filmes mais interessantes dele, um dos filmes mais influentes dele, né? E agora, completando 30 anos, não tem desculpa melhor para a gente comentar esse grande Parque dos Dinossauros. Valeu o convite aí, vocês dois. Aí o Alexandre que eu conheci lá, a gente fez no Formiga Cast, né? O Batman do Tim Burton. Então, vou até deixar outro também, né? Exato. Que é outro clássico aí moderno do cinema pop, né? De cultura pop. Eu e o Sérgio tinha meio que combinado, só que eu acho que ele não sabia que era aniversário do programa, para fazer do outro filme aí do Spielberg aí tá, a gente ficou meio na dúvida, será que vai ser bom, será que não vai? Então eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer de um filme que marcou mesmo. E assim, um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema, jovenzinho, criança, então eu acho que combina bastante aí com o aniversário. Eu acho que a única vez que eu lembro da escola ter feito um comboio para ir no cinema ali, apesar que a escola era bem perto do cinema aqui da cidade, mas a gente fez isso aí. Vocês devem ter assistido cinema, né? Eu lembro da ansiedade, né? Aguardando o lançamento do filme. Primeiro por ser do Spielberg, que já tinha um nome, né, nessa época, com 93. O cara já era famosaço. E curioso até falar, né, porque essa questão de dinossauro é uma coisa meio universal, né? Porque, assim, todos os seres humanos sabem que os dinossauros existiram, então não é uma coisa ficcional, mas ninguém nunca conheceu um dinossauro. Então isso mexe com o imaginário popular. Eu não sei se vocês são mais jovens, né? Mas eu, quando era criança, assistia aquela série que foi... Eu nasci nos anos 70, mas a série dos anos 60, O Elo Perdido, não sei se vocês conhecem, chegaram já a assistir isso, né? Land of the Lost. Foi uma série muito elogiada na época, e aquilo era fascinante, ver aquela família, né, o pai e os 2 filhos perdidos aí num mundo pré-histórico, tinha aqueles dinossauros, e hoje, revendo, aqueles efeitos eram realmente bem toscos, né, para a tecnologia atual, começo dos anos 90, era stop motion, mas é bonito ver aquilo, tanto que foi uma série muito premiada, e eu amava aquilo quando eu era criança, né? Então, poxa, vai sair um filme de dinossauros, feito pelo Spielberg, a questão da computação gráfica que a gente vai comentar, né, que novos efeitos e tal, então
assim, era uma expectativa muito grande o lançamento. Claro que eu fui ver no cinema, né? Eu não vi esse filme no cinema. O primeiro filme eu não vi no cinema. Depois, o Mundo Perdido, o Jurassic Park 3, o Jurassic World 2 e 3, dessa nova franquia, eu vi todos, mas o primeiro eu não assisti no cinema, não. Assisti em casa depois, mas, nossa, fiquei extremamente empolgado com o filme, né? E nessa época aí, 92, 93, os dinossauros, por conta do filme, obviamente, mas porque já estava muito no imaginário popular, né? O Michael Crichton, que é o autor do livro e que também co-roteirizou o filme, ele até fala que ele começou a trabalhar numa ideia para Parque dos Dinossauros lá no começo dos anos 80, mas ele abandonou a ideia. Aí passou um tempo, mais ou menos lá em 87, 89, ele começou a pensar de novo nos dinossauros. Mais ou menos em 87. Aí ele parou para pensar, falou, mas é que dinossauro tá em voga, né? Se eu fizer esse livro agora, eles vão ficar falando que eu estou fazendo isso para nadar nessa maré aí dos dinossauros e tal. Aí passou um ano, os dinossauros continuavam em voga. Ele falou, não, ainda estão em voga, o ano que vem eu trabalho nisso aí. Passou mais um ano, os dinossauros continuavam em voga. Aí ele parou e falou, caramba, os dinossauros nunca vão sair de moda, eu vou ter que escrever isso de qualquer jeito. Então, ele retornou para essa ideia que ele tinha lá no começo dos anos 80 para poder criar essa ideia, sabendo que dinossauro é um negócio que lucra, né? O dinossauro é um negócio que gera interesse, né? E como realmente gerou com esse filme. O Spielberg, obviamente, é um dos maiores motivos do Parque dos Dinossauros ter sido o que foi, mas é um filme que eu acho que, se não tivesse sido feito pelo Spielberg, teria gerado interesse de qualquer forma, né? E, cara, 92, 93, eu lembro assim que tinha tudo de dinossauro. Era figurinha de dinossauro, era chocolate de dinossauro. Eu adorava esse dinossauro, cara. Nossa. Tinha muita coisa. Eu tinha uma coleção que saiu, eu acho que não saiu em 93, deve ter saído acho que em 94, mas ainda pegando aí a moda dos dinossauros, que era de banca, que você comprava os fascículos e vinham os pedaços para montar. Eu comprei muito isso aí. Eu acho que ainda tenho esse dinossauro aqui em casa. Ele brilhava no escuro, né? Depois, isso. E aí, depois veio uma continuação que você colocava a pele dele. Mas ele não tinha graça, né? A graça dele era ele brilhando no escuro ali. Exatamente. Nossa, eu comprei, era da coleção da Globo, isso aí que você tá falando. Isso, né? Era da Globo. Eu tenho, chegou a ver isso aí? Eu tenho. Eu era do tipo que sabia, tipo, as raças do dinossauro, como é que era a subdivisão dos dinossauros, saurópode, terópode, esse tipo de coisa. Eu sabia tudo isso aí, cara. Eu esqueci um pouco, mas aí, revendo essas coisas aí de dinossauro, eu lembro ainda um pouquinho. Mas eu adorava demais. E essa coleção, nossa, era carinha até, né? Você parar pra pensar assim na época. Que carinha, né? Além do dinossauro que vinha para montar, ela veio, acho que no primeiro fascículo, um óculos 3D em forma de dinossauro, e todo fascículo vinha um dinossauro em 3D para você ver com o óculos. Alguns não tinha efeito nenhum, né? Não, nenhum. Não, o Alexandre comentou, né, dessa questão do livro, do Michael Crichton e tal, e geralmente, assim, o livro é lançado, ele faz sucesso, aí alguém compra os direitos, vai atrás, mas nesse caso aqui foi um negócio que já estavam combinados com a ideia, que ele já tinha ideia, os direitos foram comprados, o livro não estava nem escrito, com base no manuscrito já começou a pré-produção do filme, isso em 89 ainda, o livro foi lançado em 90, então isso é muito interessante, eles apostavam tanto que a coisa ia dar certo, tanto que os dois foram, né, sucessos, tanto o filme quanto o livro foram sucesso, aquele negócio, apostou no dinossauro, o timing era perfeito, né, deu muito certo. O nome Michael Crichton já era um nome forte também, né? Ele já tinha feito algumas coisas nos anos 70, já tinha dirigido filmes, né? Ele fez o Westworld, né? Que até ganhou uma série aí na HBO. E ele tinha passado por uma situação semelhante com o Congo, que ele também havia feito um acordo com o estúdio para vender os direitos para o livro que ele ia escrever virar filme. Ele recebeu 1,5 milhão, só que o filme não aconteceu. E ele estava meio reticente com isso do Jurassic Park, dele fazer esse acordo de novo e de novo o filme não acontecer. Então ele queria ter alguma garantia de que esse filme aconteceria de fato. E o nome do Spielberg, inclusive, era um nome que ele mesmo já queria para o projeto. Embora quando eles começaram a negociar os direitos do livro, 4 estúdios estavam interessados, né? A Warner, a Columbia, a TriStar, a Fox e a Universal. E a Warner que queria fazer com o Tim Burton, Com o Tim Burton, imagina. O Ian Malcolm provavelmente seria o protagonista do filme
né? Porque o Tim Burton não daria bola nenhuma pro Alan Grant. Eu acho que ele colocaria o Michael Keaton para fazer esse personagem. O Johnny Depp estava muito novo nessa época para fazer o Ian Malcolm. E diz que o James Cameron também tentou, né, comprar, também queria comprar esse filme seria feito por alguém, né? Sim. Spielberg, ele seria feito por alguém. Sim, a Columbia queria o Zemeckis e a Fox queria o Joe Dante. O pessoal que tá meio a cara ali, né? Sim, eu acho que cada um daria, né? E daí cada um acho que daria uma cara muito diferente pro filme, principalmente o Tim Burton. Né? Até o Tim Burton gostaria de meio viajar fora para a da realidade curva. alternativa aí que esse filme foi feito, só para saber como seria o Parque dos Dinossauros do Tim Burton, né? Mas com o Spielberg, o Michael Crichton já havia até conversado antes. Ele estava trabalhando no roteiro do Plantão Médico. O Spielberg era coprodutor do que seria a série, né? E o Spielberg perguntou para ele: escuta, você está trabalhando em alguma coisa além desse roteiro do Plantão Médico? Ele falou: eu estou escrevendo um livro de dinossauro, está quase pronto, na verdade. Aí ele: legal, eu gosto de dinossauro, eu tenho interesse nisso. Você quer fazer filme? Ele: sim, o projeto é para virar filme. Ele falou: me manda o que você tem pronto para eu ler e ver se eu gosto. Aí o Spielberg leu, ligou para ele e falou: cara, eu gostei. E se você deixar, eu quero participar disso. Ele falou: tá, você quer produzir ou você quer dirigir? Ele falou: eu quero fazer as duas coisas. Então, ele com o Spielberg já tinham meio que um acordo antes até dessa venda dos direitos. E aí a Universal, já sabendo disso, foi para cima mesmo, né? Para garantir que o Spielberg conseguisse esse projeto. Então, é um projeto que, cara, caiu no colo do cara que tinha que cair. Porque ele sabia o que ele queria fazer com os dinossauros nesse filme. Algumas coisas não davam para fazer, mas foi a vontade dele de fazer algo completamente diferente do que já tinha sido feito com o dinossauro antes que garantiu que o filme saísse do jeito que saiu. Eu estava revendo ele e, o filme tem 30 anos. Você assiste ele hoje, tirando uma coisa ou outra ali, não envelheceu nada. Assim. Porque ele sabia como que ele queria fazer esses dinossauros. Ele sabia que stop motion não ia funcionar. Chegou a fazer teste de stop motion para o filme, mas foi para desencargo de consciência. Porque ele sabia que não seria o ideal para o filme, para o tamanho que o filme teria e para a época que o filme estava sendo feito, né, fazer em stop motion. Então ele sabia que ele queria dinossauros até em tamanho real, que ele pensou assim, falou, se no Parque da Universal tem um King Kong em tamanho real, em animatrônico, por que no cinema a gente não pode fazer um dinossauro em tamanho real? Né? Só que ele viu que realmente não dava para fazer um Tiranossauro Rex inteiro em tamanho real, mas ele conseguiu construir pedaços para poder juntar com o 3D. E essa união dessas duas coisas, dessas duas técnicas, que eu acho que fazem que o filme, você assiste ele hoje e ele ainda convence muito do que você está vendo ali. Se fosse stop motion, 2 anos depois esse filme já teria envelhecido mal. Ele já não seria tão legal assim. Mas os testes começaram a ser feitos, né? Ele chegou a fazer. E o Tippett, né, que tinha trabalhado, já feito stop motion Star Wars, ele chegou a fazer. Tem vídeos até dele com os bonecos, ensaiando tudo. Mas aí, né, o pessoal da Industrial Light Magic foi lá e falou, olha, tem uma ideia aqui que pode funcionar. Eles mostraram isso, essa história é famosa, né? Mostraram isso pro Spielberg, ele viu aquela animação de computação gráfica, os esqueletos. A grande questão do stop motion seria a fluidez de movimentos, né? Esse é o calcanhar de Aquiles, né, do stop motion. É a hora que ele viu, ele falou, não, é isso, né? É isso. E assim, é legal até a gente comentar isso, porque muita gente gosta de falar desse filme, como ele foi, assim, talvez o pé na porta, né, pro CGI no cinema, para esses efeitos, as pessoas eles abandonaram as técnicas antigas e vamos tudo para CGI. Isso não é verdade, isso é uma lenda, né? Assim, eles optaram por fazer, então, tudo por computação gráfica, que fosse os dinossauros, o corpo inteiro, o movimento, então aquelas cenas panorâmicas, então realmente você tem CGI, mas tem muito animatronic, né? E você falou, né, que não envelheceu, né? E que ele, inclusive, começou a trabalhar no filme meio que de graça. Eu não sei se vocês sabem dessa história. Ele se envolveu com o projeto e começou a movimentar lá uma galerinha do estúdio dele. Falou, gente, vamos começar a trabalhar no Parque dos Dinossauros. A gente não tem esse contrato ainda. Não sei se a gente vai fazer.
mas vamos começar a trabalhar. Então ele pegou uns ilustradores, os caras começaram a desenhar os dinossauros, como seriam esses dinossauros. Os caras começaram a estudar também o que estava sendo dito sobre dinossauros na época. Então, a gente vê isso no filme, né? Falar a questão de que as aves vieram dos dinossauros, os dinossauros de sangue quente, não são esses répteis como o cinema trouxe, né, pra gente, e como o imaginário vivia trabalhando. E eles tentaram, ao máximo, assim, ser fiéis a uma questão mais pé no chão mesmo, de como seriam os dinossauros dentro do conhecimento que se tinha na época. E eles começaram a fazer isso de graça. Eles não sabiam que eles pegariam o projeto, mas se pegassem, seria um troço gigantesco. Chegou num ponto que a Universal chegou lá no Stan Winston e falou, não, vocês estão fazendo aí, vamos fazer um contratinho. Começaram a pagar ele por isso, mas quando começaram a fazer isso, ele já tinha um monte de coisa pronta, tinha um monte de estudo pronto. Então, quando realmente deram um sinal verde para a produção, o Stan Winston já estava bastante avançado, junto com a equipe dele, e ao mesmo tempo ele estava trabalhando em Exterminador do Futuro 2, né, que outro filme que rompeu barreiras aí de efeitos visuais, né, e efeitos especiais. E um ano depois ele entrega Parque dos Dinossauros, né, quer dizer, um negócio completamente brilhante, um trabalho maravilhoso, mas que teve também a questão do CGI pela Industrial Light and Magic com o Dennis Muren, né, que já tinha trabalhado com o Spielberg lá no Indiana Jones, ganhou Oscar, inclusive, por Indiana Jones e o Templo da Perdição, num trabalho que eu até estava comentando no Twitter esses dias, um trabalho genial do Dennis Muren, na união de técnicas também, naquela cena das minas, né, que eles estão fugindo ali da mina no Templo da Perdição, aquilo ali envolve até boneco. Se você assistir dando pausa, você vai ver que tem momentos que o Short Round e o Indy são bonequinhos. Bonequinhos mesmo. É maquete ali. Ó, só vou dar uma pausa. Não, que a Fernanda vem me entregar aqui, que eu esqueci de colocar no cenário o ovo do dinossauro. Dá licença. Coloca aí. Tá bom, a gente tá gravando, mas tudo bem. Ô Sérgio... Não sei se vocês viram, mas olha quem tem ali no instante. Olha ali, rapaz. Olha o easter egg aí no Sérgio aí. O que eu queria falar mais em relação aos efeitos, né, que a gente estava falando aí sobre as técnicas de animatronics e tudo, CGI, eu acho que algumas estatísticas mostram que dos 15 minutos em que aparece dinossauro realmente no filme, a gente tem 9 em animatronics e 6 em computação gráfica, em CGI. E eu acho que a computação gráfica envelheceu pior do que os animatronics hoje, principalmente nas cenas que são ao ar livre, claro, né, no campo aberto, aquelas panorâmicas, parece muito mais realmente uma animação. Ficou meio esverdeado, assim, né? Mais por conta da textura, né? A textura que tá ruim, assim. A textura, o contraste não é tão bom. Tem ainda um aspecto de pintura ali naqueles dinossauros. Eu acho que eles envelheceram mal. Quer dizer, envelheceram como seria, mas não é assim irretocável. Hoje a gente fala, sem dúvida, né, nos filmes dessa nova trilogia aí do Jurassic World, a gente vê uma evolução grande, né, no CGI. Ô, Sérgio, mas assim... Mas na parte dos animatrônicos... Tem um negócio, é o seguinte, é um CGI que envelheceu, só que ele ainda é melhor do que aquele CGI que a gente viu no início dos anos 2000. Sim, melhor do que muita coisa, muita porcaria que foi feita em CGI depois, sem sombra de dúvidas, né? Mas a gente percebe isso e como a plateia vai modificando, né? Nossa exigência vai mudando. Que na época parecia tudo tão perfeito, era tudo tão perfeito, e hoje a gente percebe que não. Nas cenas... Mas também não tinha comparação na época, né? Não tinha comparação, e assim, ninguém tinha visto, né, uns dinossauros se movimentando com tamanha fluidez, tamanho realismo, então aquilo realmente convencia. Se a gente via no cinema, melhor ainda, né? E hoje, quando a gente tem essas televisões Full HD, HD 4K, isso vai mostrando defeitos, às vezes, que o filme tem, né, que você fala, puxa, a imagem é melhor, mas uma imagem pior, às vezes, entrega muito mais das limitações das técnicas, dos efeitos, porque aquela imagem de repente mais borrada, assim, que a gente via na televisão na época do videocassete ou mesmo do DVD, né? E então, assim,
E a parte dos animatronics continua funcionando muito bem. A gente falou, né, de 2 efeitos, mas tem o terceiro ainda, que é a parte dos dinossauros. É importante citar a questão dos Velociraptors. Houve também fantasia normal, colocar o cara dentro do dinossauro correndo lá. Switch, né? Coisa mais velho que andar para trás, mas que funciona até hoje. Coloca uma fantasia e faz o cara correr. Isso naquela cena da cozinha lá, tem gente fantasiada ali, né? Eu sou um entusiasta desses efeitos antigos, sabe? Esses efeitos antigos que sempre funcionaram e continuam funcionando, né? Eu acho muito bacana isso. Mas eu acho que o Spielberg foi muito inteligente também nessa divisão do que é o CGI, do que é o efeito prático. E, por exemplo, né, você falou que lá a primeira cena que aparece um dinossauro mesmo, aquele dinossauro ele tá falso. Só que a cena é tão bem construída que a gente sente a mesma sensação dos personagens, sabe? Não é uma coisa assim, que se ele não tivesse construído bem aquele momento todo, se ele tivesse mostrado o dinossauro logo de cara, se ele não tivesse criado todo aquele suspense, se ele não tivesse feito os personagens olharem para aquele dinossauro com tanta admiração, a gente também não daria bola. Mas para mim ela ainda tem o mesmo impacto que ela teve quando eu vi a primeira vez lá nos anos 90. E as outras cenas, você pega, por exemplo, o T-Rex, quando ele sai da gaiola dele, né, entre aspas, ali à noite, aquilo tá perfeito. Aquilo ali, para mim, é irrepreensível. A cena do T-Rex não é a melhor cena do filme, mas é uma das melhores cenas para mim do cinema. Aquilo é uma aula de cinema, de construção. Aquilo é irretocável, a cena do T-Rex. Essa dá para dizer, ela não envelheceu absolutamente nada. Nada. Você pode mostrar para qualquer pessoa hoje que ela vai ter um impacto gigante. E no final também, né, quando ele está ali lutando com os Velociraptors dentro do museu, é perfeito, tá ótimo. A sombra ali funciona perfeitamente no chão do museu, que ele é reflexivo, inclusive, que é mais difícil ainda. E tá ótimo. O Sérgio lembra que a gente fez o AI, né, que eu tinha comentado que essa cena, para mim, é uma das melhores de efeito especial da história do cinema, assim. O Renato, que ouve a gente, que aí é colega da gente, também concorda que é a melhor de efeitos especiais do cinema, essa daí. Esse T-Rex na chuva aí, cara. É genial. E o Spielberg trabalha muito bem com essa questão do suspense, né, da criação do suspense, já coisa que ele teve que aprender na marra, a duras custas com a questão do tubarão, né, enfim, mas... a intenção era fazer o tubarão na Terra, né? Que ele queria fazer, né? Assim, a abertura do filme já é aquele negócio, né, que a gente sabe que tem um dinossauro ali naquela gaiola que pega o cara, mas a gente não vê o dinossauro. Então, quer dizer, como você manipula a plateia, ele já começa o filme deixando todo mundo curioso. Eu quero ver, que hora que vai aparecer, né? Demora 1 hora para aparecer o T-Rex. 1 hora. O T-Rex aparece com 1 hora e 2 minutos. O filme tem 2 horas e 4, quer dizer, ele fica 50% do filme sem mostrar o T-Rex. Não, e aí a primeira que ele podia aparecer é uma decepção, né? Eles passam assim que eu fiquei pensando, realmente não tem lógica o cara fazer um parque desse, que o cara ia passar, só ia ter mato, né? Só tem vegetação, não tem... O Michael Crichton, quando ele entregou o livro, né, já estava tudo certo para fazer o filme, ele ficou meio relutante em escrever o roteiro. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também não queria dar na mão de qualquer pessoa. Ele queria pelo menos fazer a primeira versão do roteiro, aí depois ele falou pro Spielberg, você entrega para mais alguém aí para trabalhar melhor os personagens, porque eu já não aguento mais escrever o Ian Malcolm, o Alan Grant, não quero mais... Ele se focou muito nos personagens, né? Assim. Sim. Aí ele falou, não, eu vou fazer o roteiro aqui, estabelecer mais ou menos o que pode sair do livro, o que, né, a gente tem que manter, mas depois você pega alguém para dar uma polida no roteiro. Aí ele fez a primeira versão do roteiro, levou para o Spielberg, levou lá para os produtores e percebeu que não estava funcionando. Ele percebeu que não estava funcionando, o Spielberg virou para ele e falou, você vai ter que trabalhar melhor nisso aqui, porque você fez uma coisa que você não deveria fazer no roteiro. Ele, o quê? Você foi direto para a ação. E o livro começa, né? Meio assim, né? O começo... Não sei se vocês leram, vou falar aqui pro pessoal que não leu, né? O começo do 2 lembra muito o começo do livro, né? Que negócio da criança, que aí ela atacada, aí o Spielberg tirou tudo isso aí, né? Porque ela vai começar o filme matando uma criança logo de cara, né? Não tem como, né? No segundo dá pra fazer isso, quando todo mundo vai entender o que é a proposta, mas no primeiro filme ele não vai fazer isso, né? E aí o Spielberg falou pra ele, você tá começando
está jogando o pessoal na ação direto e você não está evoluindo. Você não está dando a escalada que o público precisa, sabe, para se envolver com essa história. Faz o seguinte, escreve os 40 primeiros minutos. Pensa nos 40 primeiros minutos do filme. Depois você vai escrever os 40 da metade. Depois você vai escrever os 40 finais. E aí, nessa estrutura, ele entendeu que ele precisava realmente ter essa divisão. Introduz os personagens, introduz o conceito, introduz tudo antes. E não joga o dinossauro na cara do público logo de cara. Porque você já vai entregar o ouro. Né? O ouro que você tem no filme é o dinossauro. Você não vai entregar de cara. E aí, por isso tem essa cena no começo que você não vê nada. Você sabe que tem um dinossauro ali, mas você não vê o dinossauro. Você fica, caramba, o que é que está atacando esse cara? É um tiranossauro? Que dinossauro que é? Né? E o trabalho, né? Você vê que como que o Spielberg também é um cara que é muito inteligente, né? Se fosse qualquer outro insights do cara, né? Se fosse qualquer outro diretor contratado ali, beleza, vamos pegar esse roteiro, a gente dá mais uma trabalhada e vamos fazer isso mesmo. Se fosse o Ridley Scott, ele ia gravar. Tá aí desse jeito mesmo, fazer assim mesmo. Não sei, né? No Blade Runner ele não foi tão assim, não. Ele mudou muita coisa. Mas ele voltou para gravar aquele final, né? Mandado embora, vou mandar, não, eu faço, vai, faço, pronto. Outra polêmica, né? Porque o Carnossauro foi escrito antes, né? Sim. Mas aí, né, aquela coisa. Também não foi o primeiro filme de dinossauro, né? Tudo bem, né? Mas, poxa vida, né? Também, né? Mas uma coisa, né? O Spielberg, ele nunca tratou isso como um filme de monstro, né? E o Michael Crichton também, né? É um filme de animais, é um filme de um seres humanos. De natureza, né? De natureza, dentro de um habitat que eles não entendem, né? E que eles estão brincando com isso. E bichos que, cara, quem são vocês aqui, humanos, passando aqui tranquilamente nos meus pés, né? São bichos, são animais, eles não se comportam como monstros. O filme até tem um diálogo sobre isso, né? Que a menininha lá, a Lex, né, no filme, ela fala pro Alan, esses monstros, não sei o que. Não, são monstros, são animais. E é uma vertente que eu acho extremamente interessante. De novo, na mão de qualquer um, seria um filme de monstro. E não é isso que ele faz aqui. Porque a grande coisa, né, de você ganhar a plateia, de você fazer a plateia se envolver emocionalmente, é você manter pontos de contato com a realidade, né? O Spielberg é mestre nisso, em fazer você ter empatia pelos personagens, envolvimento de criança, assim, é muito, é até um golpe baixo, né? Porque você coloca a criança lá, a família tá com o avô e tudo, e a gente tá falando o quê? A gente tá falando de animais que existiram, está falando de técnicas, né, em teoria possíveis, aquela questão de clonagem a partir do material de DNA. Então tem uma base científica, pontos de contato. Então isso é muito sedutor. Você acredita, você compra a história, né? Não é assim, de repente, a gente entrou numa caverna, descobriu que tinha um monte de dinossauro que ainda estava vivo, não, né? Então ele conta a história, eles resumem toda a parte de científica que no livro é um pouco mais extensa, tal, fizeram aquela animaçãozinha lá mostrando como que foi feito o dinossauro, também para não ficar perdendo muito tempo nessa explicação técnica. Eu acho que aquilo funcionou bem, embora seja um desenho meio bobinho, pronto, ele vai lá e... mas é de parque de diversões, né? É um desenho de parque de diversões. Isso, né? Estilo parque de diversão mesmo, né? E a gente tem que falar do cidadão que fez isso aqui, né? Que é o Chip Kid, né? Eu vou deixar na descrição aí também as palestras desse cara, que esse cara realmente é muito bom, assim, para fazer palestra, assim. E é uma figura, assim, é icônico mesmo o símbolo, né? É um dos posters que eu mais gosto, cara, é essa imagem aqui do Tiranossauro. É um pôster simples, né? Como é o do Batman do Tim Burton, por exemplo. O pôster do Batman do Tim Burton é só o logotipo do Batman. E, tipo, não tem nada mais funcional que isso, né? Principalmente pra época. Sim, e o pôster isso, é como funciona, né? Essa questão de símbolo com o nosso imaginário funciona. Você falou agora, né, Alexandre, do Tim Burton. Não sei se você tem idade para ter visto no cinema o do Batman também. Não vi também. Mas assim, antes do lançamento do filme do Batman, de 89, só fazendo um parênteses, para ver como essa questão da simbologia é forte, o teaser que tinha do Batman era simplesmente isso. Tela preta, entrava... símbolo do Batman na tela, ficava alguns segundos e apagava. Era só isso, ficava todo mundo assim, né? Pô, vai ter um filme do Batman. Não tinha, o Batman que todo mundo conhecia era o Adam West. Então, você imagina o que era aquilo. Então, aí o Alexandre comentou que chamaram outro cara, que foi o David Koepp, né, que fez... Sim. Eu acho que ele tinha feito A Morte Lhe Cai Bem, né?
que era um roteiro dele com os Zemeckis, aí que ele deu uma... Depois ele fez Homem-Aranha, né, que eu acho que eu lembro das duas coisas mais relevantes que ele fez foi isso aí. Vocês também tinham comentado da questão dos efeitos especiais, e tem a frase que o Spielberg falou pro cara, que ele falou para ele, que colocaram no filme, né, que ele falou assim, agora você tá, como é que ele falou, assim, você tá, agora você não vai existir, como é que é o negócio lá? Hã? Você tá extinto, né? Você quis dizer extinto, né? Você tá desempregado, você quer dizer extinto, né? Foi isso que ele falou. Você quer falar um pouquinho do elenco aí? Temos o glorioso Sam Neill. O Spielberg queria o Richard Dreyfuss, né, também, ou o William Hurt, né? O William Hurt consigo ver, o Richard Dreyfuss talvez, né, não sei. O Harrison Ford também, né, ia ser meio óbvio também aí, também. O Harrison Ford ia ficar bom. Até o chapéu, já, pelo amor de Deus, não dá, né? Aposentadoria. Não, Harrison Ford não ia funcionar, né? Harrison Ford não ia funcionar porque estava muito fresco, né? A imagem dele como Indiana Jones, ia parecer mais uma aventura de Indiana Jones. Ia eclipsar totalmente, né, coisa, né? E o Alan Grant tem muito do Indiana Jones em algumas coisas do filme, né? Até a indumentária, assim, o chapéu, o jeito meio sem jeito, fora do ambiente dele, ele é um cara meio sem jeito, né? Ele não tem assim, muito traquejo, mas não ia ficar bem o Harrison Ford nesse papel, mas de jeito nenhum. Ia ter muita comparação, seria uma ideia... Nascia para morrer, né? Seria uma ideia bem ruim. Mas eu acho que o elenco é fantástico. Laura Dern é uma das atrizes que eu mais gosto, cara. Ela é ótima e ela tá, assim, cativante nesse filme, né? Ela cativa você pela empolgação dela vendo tudo aquilo. Ela é uma atriz fantástica. O Ian Malcolm, né, que é o Jeff Goldblum, é um personagem, assim, que ele é um personagem esquisito, né? A gente lembra muito dele, mas quando você vê o filme, ele tá muito ali no começo, mas depois ele não tem mais o que fazer no filme. Ele se machuca e não faz mais nada, né? Mas ele é um personagem que marca demais, assim, pelas coisas que ele diz ao longo do filme, que o Crichton até fala que o Ian Malcolm é o personagem que é a voz dele, na verdade, do livro. Ele não é tão duro, tão ríspido quanto o Ian Malcolm, mas toda vez que ele colocava o Ian Malcolm para falar, ele gastava 15 páginas quando ele achava que ia falar por 15 linhas. Que ele deixava o cara falar mesmo. E ele tem algumas coisas... Ele é o cara que dita sobre o que é o filme, na verdade, né? Ele é o cara que fala as coisas que o filme está querendo dizer. Porque às vezes o pessoal não entende por que tem um matemático lá, né? Mas é para fazer o contraponto, que se fosse um biólogo, o cara também ia entrar na... Não, Exatamente. Vamos lá fazer dinossauros, vamos fabricar dinossauros. O cara ia entrar nessa, entendeu? E o cara da teoria do caos, né? Que não tem exemplo melhor, que é o mais básico de todos, o negócio do efeito borboleta. E quando você cria um dinossauro, imagina o tamanho do efeito borboleta que você está criando. E eles não pensaram nisso. Ele tá lá justamente para virar para o Hammond e falar, cara, vocês fizeram um negócio aqui sem se perguntar, vocês fizeram motivados pela pergunta, eu consigo fazer, em vez de se motivar pela pergunta, eu posso fazer isso? Por que eu vou fazer isso, né? O Crichton até fala que uma das coisas que, na hora de escrever o livro, mais pegou para ele era como que ele ia justificar a pesquisa para fazer os dinossauros. O que soaria para o público incrível? Uma faculdade faria isso? Não. Um parque de diversão faria. Porque não tem nenhum tipo de discussão ética no que eles querem fazer. É simplesmente para ganhar dinheiro. Então, por mais que o Hammond tenha todo aquele discurso de eu estou aqui porque eu quero dar diversão para o povo. Tá, tudo bem. Você pode ele é uma versão light do cientista louco, né? Exatamente. No fundo, ele é isso. Ele é o cara, ele é um cientista louco. Ele está fazendo um negócio ali sem pensar nas consequências, colocando os seres humanos junto com seres que não conviveram com os seres humanos. Que não teriam a menor chance se tivesse dinossauros andando por aí. E o Malcolm está lá para cutucar, para falar isso. A cena que ele está discutindo é muito legal, porque aí ele faz o próprio Alan Grant virar e falar, vocês não deviam ter feito isso mesmo. E o Hammond fala, pô, mas você que tinha que estar me defendendo aqui, e o único que está me defendendo é o advogado. Que sim, óbvio, é o cara que está ali para ganhar dinheiro.
Mas eu acho que assim, acho que esse personagem do Hammond tem algumas outras camadas, né? Porque seria muito fácil fazer esse personagem ser o grande vilão da história. Mas não é. Aquele cara. E assim, ele tinha aquela questão apaixonada por trazer os dinossauros. A gente percebe isso. Tanto que quando a coisa começa a dar errado, ele percebe, né? Ele fala, nossa, o que foi que eu fiz? Né? Então, acho que é um personagem que, no fim, ele não perde aquela sensibilidade. Ele não é unidimensional. Ele não é unidimensional, né? Não é unidimensional, como bem diferente, por exemplo, do sobrinho dele na continuação, né? No Mundo Perdido, né? O sobrinho e tal. Enfim, não sei se depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essas continuações ou não, mas eu acho que ele é um personagem muito bem construído. Eu acho que ele é muito bem construído, o Hammond. É um personagem que sempre me agrada quando eu vejo o filme, eu sempre presto atenção nele. Ele tem várias camadas ali bem interessantes. Por isso que eu falei, é uma versão lightzinha ali porque ele ainda mas a paixão porque o normal é ele ser caricato, ou ser o cientista maluco, ou ser o vilão que só tá pensando no dinheiro. Ele tem um pouco de cada, mas tem a parte humana também do cara, né? Então, eu acho isso bacana. E eu acho que isso o Richard Attenborough faz muito bem, né? Que ele consegue passar essa doçura do vovozinho, né? Aquele vozinho, assim, que... Tanto que depois ele fez Papai Noel, né? Então exatamente, Milagre na Rua 34, né? Você falou do Attenborough, é interessante, né? Que ironicamente tem o Spielberg dirigindo o cara que roubou o Oscar mais na cara dele, né? Em 82, né? Com o Gandhi, né? Que ele dirigiu e produziu tudo do Spielberg, né? Pô, bem lembrado, hein, 10 anos depois de estar lá o Spielberg dirigindo o cara, né? Que é pelo que ele é conhecido, assim, pro grande público, né? Curioso. O público acaba conhecendo, que é o Hammond do Parque dos Dinossauros, né? Ninguém lembra que ele dirigiu o Gandhi, que é um grande filme também, né? Sim, lógico. Tudo mais. ET entrou muito mais pra história do que Gandhi, convenhamos. Outra figurinha aí que a gente comentou também lá, Sérgio, Joseph Mazzello, né? Que era para ser o AI, né? Agora, aqui ele, quem não sabe, quem não ouviu aquele programa, era para ele ter sido o personagem do Haley Joel Osment, né? O filme do Spielberg. E aí, quem não lembra da cara dele ultimamente, ele fez o filme do Queen, né? Ele é o John Deacon. Ele ficou a cara do John Deacon, inclusive. É verdade. Que bom, né? Pelo menos, ele fez The Pacific, ou a outra? Fez The Pacific, é verdade. Foi The Pacific, né? Aí tem o Samuel Jackson lá, né? Todo mundo fica meio surpreso de ver ele, né? Porque foi antes do Pulp Fiction, né? Ele não era isso aí, tipo, coadjuvantão, né? Nos filmes aí. Foi logo antes, né? Do Pulp Fiction, né? Que colocou ele realmente no estrelato. Ele faz um papel ali, aquela ponta, né? Absolutamente secundário, né? O papel. Aí eu vou falar do Wayne Knight, que aí, tipo, antigamente, quando eu comecei a assistir Seinfeld, eu falei assim, o cara do Parque dos Dinossauros. Agora eu falo o contrário, eu vi o cara lá do Seinfeld lá. Sim. Que é um personagem assim, que a gente percebe o que motiva ele é trabalhar em condições ruins e ganhando pouco, né? Tudo acontece nesse filme porque não pagaram para ele o que ele merecia ganhar. Porque ele fala, se vocês me tirarem daqui, ninguém faz o que eu faço. Eu ganho muito mal. Então, pensem aí, quando vocês tiverem uma empresa, que vocês estiverem clonando dinossauro, paguem bem seus funcionários, porque pode dar ruim. Ele é um pateta, né? Ele é um pateta no filme. Então, ele acaba sendo o vilão da história, né? O vilão da história é ele. De dinheiro, para vender os embriões. E no livro ele é bem mais, assim, discreto, assim. Ele é bem o tipo, mas ele é mais discretão. Ali ele é mais falastrão, né? Tem todo... mas aí é o próprio Wayne Knight, né? Se não dá para colocar o Wayne Knight para fazer esse papel e achar que ele vai ser discreto. Ele não vai ser discreto. Mas acho que tá bem. Ele não, eu acho que não sobra, não. Eu acho que tem assim... Até ele tá no limite, né? Chega naquele limite, assim. Cômico, não, tá no limite, mas ele não descamba. Acho que tá na medida certa ali. Eu acho divertidíssimo. E a morte dele é uma das mais emblemáticas do filme também. Nossa, eu sempre lembrava disso depois, sabe? Eu sempre lembrava. Eu via Dilofossauro, eu lembrava dessa cena aí. Do cara ali. Joga veneno, né? Não que o dinossauro, na realidade, fazia aquilo ali, mas ali fizeram isso aí. Eu acho que no livro também tem isso aí. Eu não vou lembrar agora. Gente,
É que nem vocês falaram que o clima dele ele vai tendo aquela apresentação toda ali e realmente assim, você compra o negócio do parque, aí você quer também entrar no parque, na hora que eles vão lá para o parque, vamos ver esse parque aí e tal, e aí toda aquela decepção que eles têm ali no caminho, você também fica decepcionado. É a nossa também. Que você não vê um dinossauro nenhum, cadê o dinossauro, né? Eu acho que a reação do público, ela acompanha a reação dos personagens, isso é fundamental para o filme. Se você não compra aquilo no começo, não adianta, poderia ser o filme que fosse da segunda metade em diante, você não compraria também. O importante desse filme está no começo, na forma como ele vai estabelecendo tudo, como ele vai criando esse suspense, como ele faz que vai te mostrar o dinossauro e não te mostra. O Spielberg é um mestre nisso, né? Na manipulação do público. E esse filme depende disso. E vai muito bem. Tanto que está aí com 30 anos, e eu duvido que alguém aqui que está assistindo, e entre vocês também, que se alguém falasse, dos 6 filmes, você tem a oportunidade de assistir um, qual que você vai querer assistir? É o original. Não tem, sabe? Tem coisas que eu gosto do segundo filme, tem coisas que eu até gosto do terceiro, mas essa última trilogia do Jurassic World aí, pra mim, isso não dá, sabe? O segundo é até interessante porque tem umas ideias boas ali de direção, mas o roteiro, os personagens não me dizem nada, a história, a motivação dessa história não me diz nada. É um filme vazio. O terceiro, então, meu Deus do céu, é só easter egg do original, é só homenagem, sabe? É só nostalgia, gente. Eu não achei tão horrível assim essa outra trilogia, até por resgatar o tema, enfim, né, essa questão do parque, da gente ver final, porque eu não sei vocês, mas a gente vê esses filmes, dá aquela vontade de ver o parque funcionando, mas como seria esse parque funcionando, né? O que aconteceria? Isso que eles acabam fazendo nessa trilogia, nessa nova trilogia. Eu acho que o primeiro e o segundo são até aceitáveis, mas o terceiro é uma coisa assim, vergonhosa, vergonha alheia, assim. Eles criaram um problema com gafanhotos gigantes, deixaram os dinossauros no segundo plano para fechar uma história que tem 6 filmes. Eu saí assim, decepcionadíssimo do cinema. Eu lembro quando você saiu do cinema. Meu Deus do céu, é uma coisa assim, muito, muito decepcionante, né? Da trilogia original, o segundo eu acho até bacana tudo, embora em vários momentos ali a impressão que dá é que eu tô vendo um remake de King Kong, né? Tem muita referência assim ao King Kong, que chega até a incomodar um pouco, né? E o terceiro eu acho bacana, eu gosto muito do terceiro, sabe o Jurassic Park 3? Eu compro aquela história. Né? Ele não tenta ser nada ali. Tem muitas cenas que eu adoro, assim, a cena dos pterodáctilos, quando ele fala que nós estamos numa gaiola, sim. Cena na ponte, aquela neblina, tem cenas muito, muito bem construídas nesse filme. Eu revi agora, sabe? Eu falei, poxa, eu tinha uma boa imagem desse filme e não me decepcionei. Tem cenas muito bem feitas. Eu gosto do Jurassic Park. Eu também prefiro o 3 que o 2. É dirigido pelo... Como é que é? Eu prefiro o 3 que o 2 também. Eu acho que o 2 parece que o Spielberg tá no piloto automático, assim, tipo, vou entregar aqui diversãozinha bem assim e tal, e sei lá, eu acho meio problemático, assim, o 2. Apesar de eu gostar da homenagem ao Mundo Perdido mesmo ali. Pra mim, a melhor parte é os 15 minutos finais do filme, sinceramente, eu gosto daquilo lá. Engraçado que isso é o que, na época, assim, ninguém gostou daquilo. Os dinossauros não estão na cidade, nada a ver. Mas é a parte mais, assim, divertida, é a parte que não se leva tanto a sério, sabe? Eu acho que... E a cena da piscina, da criança, vendo o dinossauro. E eu gosto... A gente se adiantou um pouco, a gente ia falar do 2 depois, mas, assim, eu gosto muito também do... Então, o personagem do caçador lá do Pottswaite, eu também acho legal o personagem ali no filme ali. Outra cena também que é interessantíssima no primeiro filme é da cerca, né? Que aí tem uma parte de suspense para eles tentar se livrar de uma situação ruim lá, né? Tentar religar energia, só que ao mesmo tempo você não quer que religa a energia porque eles estão na cerca ali, cara. Muito interessante. O moleque subindo, a gente vê o que vai acontecer. Aquilo é um suspense tanto, né? É um suspense estilo Hitchcock, aquilo lá, né? Muito bom. A montagem paralela, né? Ele vai trabalhando as duas cenas, estão acontecendo ao mesmo tempo, e a gente fica ali.
caramba, vai ligar esse troço, o moleque tá descendo, né? E caramba, e liga com o moleque mesmo, né? E é legal isso, que ele não livra o menino do choque. Né? Que ele poderia, solta, na hora que o moleque solta, ligar a cerca. Né? Mas ele não faz isso, não, ele dá o choque no menino mesmo. É quase uma licença poética, né? Porque ele teria fritado o menino ali, não ia sobrar nada. Ele não ia conseguir abrir a mão, né? Dá um choquezinho, né? Machuca um pouquinho a mão, tá todo mundo satisfeito. Tem uma parada reanimado ainda, né? Tudo bem. Sim. Então, né? Isso aí a gente passa um pano aí em cima aí do negócio. A cozinha eu acho bacana também. Muito boa a cena da cozinha. A da cozinha eu acho legal, mas depois eu já não gosto. Aquela cena que eles estão na sala ali de comando. Porque assim... Tá os dois segurando a porta, a menina tá mexendo no computador e o moleque não podia pegar a arma lá pra entregar pra eles. Então isso aí ficou meio filme de ação, assim, vamos fazer assim. O moleque tá ali só torcendo, né? Eles funcionam muito bem, né? A molecada lá, né? Sim, não são chatos, né? Porque poderia ser facilmente criança chata, e não é. Eu adoro na hora que ele vai falar assim, mas qual que é o carro que você vai? Ele fala assim, o que o senhor for. Que ele tenta se livrar. Ele querendo se livrar, né? E tem isso também, né? A gente tem no Alan Grant uma mudança de paradigma, né? Ele começa o filme sem gostar de criança e tudo mais. Aí vai passar por toda a experiência com as crianças e termina o filme indo embora com as crianças abraçadas nele. E no meio do processo ele joga a garra do Velociraptor, né? Ele joga fora esse negócio, exatamente. É um personagem, custa, gente, construir um personagem para ele terminar o filme de outro jeito daquele que ele começou o filme. Sabe? Faz uma coisa legal, que a gente termina o filme com propósito. Eu terminei de assistir o filme e teve um propósito aqui. Né? A gente teve uma evolução de personagem. Eu não consigo ver isso nesses novos, principalmente nesse último. Esse último é uma piada. A preocupação é muito maior a preocupação em mostrar o dinossauro, a preocupação com os efeitos, do que em construir uma boa história, desenvolver os personagens, porque isso sustenta o filme, né? E sustenta. Não adianta você mostrar só dinossauro, e acaba sendo uma história meio vazia. Né? Raramente a gente fala de Marvel aqui, mas fizeram isso com o Homem de Ferro, cara. Por que eles não podiam fazer em qualquer outro filme, né? Que no começo do Homem de Ferro primeiro, ele fala que ele é o Homem de Ferro para mostrar para os outros que ele é o Homem de Ferro. E no último ele fala que é o Homem de Ferro se sacrificando. Então, tem toda uma jornada, porque os caras não conseguem fazer isso em um filme. Em um filme. Vamos voltar agora um pouquinho no Parque Jurássico. Vamos voltar pro Parque dos Dinossauros. Outra coisa, ainda bem que não tinha tantos chatos na época, ia falar assim, mas apesar que tem gente que fala assim, mas esse dinossauro não é do período Cretáceo. Não, esse dinossauro é do período Cretáceo. Teve sim. Teve matéria na época falando os caras queriam fazer um parque de diversões. O nome mais chamativo era Jurássico. Vamos colocar os dinossauros mais famosos. Pronto, qualquer um ia fazer isso aí. Pois é. Claro que o nome em português ele é mais tranquilo, né? Não tem esse problema, né? É Parque dos Dinossauros, beleza. Agora, quando você fala de Parque Jurássico... Dinossauro, né? Mas isso daí, cara, essa gente chata sempre teve, isso aí a gente releva. Que nem outro comentário ótimo que eu vi na internet, né? Aí sobre o livro, né? O cara comentou assim, nossa, se o filme começasse que nem o livro começa, ia fazer muito mais sucesso. Gente, foi a maior bilheteria do mundo. O cara quer mais o quê? Foi ser batido por Titanic só, né? Né? Gente. Putz. E as pessoas também custam entender que livro é uma coisa e filme é outra, né? Eu raramente vou assistir a um filme que é baseado em livro, esperando, se eu já li o livro, eu não vou esperando ver o livro de novo. Até porque se eu quiser ver o livro de novo, eu leio de outra vez. Eu quero ver a visão do diretor daquele livro, independente se ele... Quando tem quando tem a fidelidade que está dialogando com a narrativa cinematográfica, beleza. Mas tem gente que coloca coisas assim que não faz sentido nenhum. Cara. Por exemplo, tem no livro a cena do dinossauro perseguindo eles, o tiranossauro perseguindo eles no rio, né, na correnteza lá e tal. Eles chegaram a fazer desenhos retratando essa cena para o filme. E perceberam que não dava para fazer. Primeiro, não dava para fazer mesmo, né? Assim, em termos de limitação mesmo. O senhor falou, não, isso aqui, a gente está tentando quebrar barreiras, mas essa barreira aqui não vai dar para quebrar, não. Isso aqui não vai ficar bom. E segundo, não vai levar a história para lado nenhum. Sim. Não vai, avançar a trama isso aqui.
Então, vamos tirar. É gordura isso no filme. O filme ficaria melhor com essa cena? Por quê? Se não vai para lado nenhum, ela não tem nenhuma função na história, nenhuma função narrativa, só a cena por estar ali, só porque ela vai ficar bem feita, não tem motivo para fazer. Então, eu acho que isso é importante. O pessoal, quando vai assistir uma adaptação, entender o que é adaptação e não transposição. Né? Não dá para você simplesmente pegar aquilo. Quando tentam fazer, inclusive, costuma ficar chatíssimo, né? Recriar todas as cenas de um quadrinho no filme ou de um livro no filme. O troço fica inchado. Você não vai no cinema para ter esse tipo de experiência. A linguagem é diferente, a expectativa do público é diferente, o diálogo com o público, de uma obra com o público, é completamente outro. Então não dá para esperar esse tipo de coisa. Porque o começo do livro é mais empolgante que o do filme. Depende. Se você está lendo o livro, talvez seja. Mas no filme, como a gente falou aqui, se ele começa direto mostrando dinossauro, que graça teria? Você não conseguiria chegar na metade do filme com a expectativa ainda de ver alguma coisa. E aí, quando você vê, ele te entrega algo extremamente espetacular. E é engraçado, porque no livro ele te entrega no começo, aí depois fica um suspense para ver o que era aquilo ali, né? O que era e tal. E aí o personagem do Alan e da Ellen vai aparecer bem pra frente, assim. Então, tipo, é aquelas coisas. Pra que ficar enrolando? Porque o nome do negócio é Parque dos Dinossauros. Não tem muita, né? Pra ficar, nossa, será que é um parque? Olha, agora é um parque. Não tem muito, né, disso aí, né? Rapidamente aí a trilha do John Williams também, que eu acho uma das mais emblemáticas, né? Não, dele dos anos 90, eu acho que... Puxa vida, hein? Não. Eu acho que se não fosse o Harry Potter que ele fez no começo dos anos 2000, teria sido a trilha que encerrou a carreira dele, assim, o melhor tema possível, né? Mas ele ainda foi lá e entregou o Harry Potter. Eu gosto do tema do Hulk, a volta do Capitão Gancho, mas o Hulk eu acho que é um ano antes, né? Ou é do mesmo ano? É antes. É de 92, né? Eu acho 91 até, hein? 91? Eu acho que é 91. Inclusive É isso mesmo, 91. O Mazzello ele chegou a participar, né, dos testes e acabou não entrando no Hulk porque ele era muito novo, mas o Spielberg falou para ele, mas segura aí que você vai participar de um outro. Segura aí que você vai participar de um outro e vai ter um que sortudo, hein? Mas o tema do John Williams é fabuloso, né? E agora, com a estreia do novo Indiana Jones, eu tenho visto o John Williams aí regendo ali os temas que ele criou para o novo filme, e é muito bom ver esse cara trabalhar, cara. Assim, por mais que ele não é mais o mesmo John Williams que entregou temas como o do Jurassic Park, o do Tubarão, Star Wars, Superman, mas ainda é o John Williams, né? Então tem aquela aura no compositor clássico. E outra, né? Que idade ele tá, o John Williams? Ele já passou, acho que dos 90, né? Sim. Fez 91, né? Eu acho que o Indiana, inclusive, vai ser o último trabalho dele. Acho que não... sei lá também, né? Fala que é que nem o Clint Eastwood, né? Fala que é o último, aí o cara... Gran Torino também era pra ser o último filme que ele ia atuar. Aí até hoje, o cara não consegue faz 15 anos sem trabalhar, né? E no mesmo ano também ele fez a lista de Schindler, né? Aliás, né? Spielberg, né? 93, hein? Cara... Poxa vida, hein? Tem diretor que fica 50 anos pra entregar um filme com essa qualidade. O cara entrega 2 completamente distintos uns dos outros e filmaço, né, cara? Não é pra qualquer um mesmo. O Spielberg nessa época aí, ele tava... Sim, tudo que ele tocava tirava outro. Tirando o Hulk, né? Tirando o Hulk. Que assim, também não acho péssimo, assim. Eu não acho um filme ruim, mas ele só não foi bem. Mas eu não acho um filme ruim, não. Eu acho divertido aquele filme. Eu gosto do Hulk. Ele tem algumas derrapadas, né? Mas até aí... mas não é desastre, né? Ele não tem nenhum desastre, assim, uma coisa assim que, tipo, porra, manchou a carreira do cara pra sempre. Tem coisas que ele se sabota, na verdade. Eu acho que o Spielberg, ultimamente, ele tem se sabotado. No Lincoln, por exemplo, ele não sabia terminar o filme, ele tinha o fim perfeito para o filme. Não, vamos colocar mais um pouquinho aqui. Aí vai lá e tem um melodrama, assim, forçadíssimo, né? Eu gostei do último dele, dos Fableman. Filme gostoso. Eu gostei. O anterior eu tinha gostado também, sabia? A refilmagem eu gostei.
Qual falhou? Não te ouvi. O Amor Sublime Amor. Amor Sublime Amor, claro. Tá bom, tá valendo. Mas também, ele pode. O Spielberg pode fazer agora, depois de ter feito o que ele fez, pro cinema mesmo, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Então, sabe, não tira o brilho do Spielberg lá de trás, das coisas. Que nem o Sérgio falou, a cena da chuva lá é 6 meses de aula de cinema, cara, curso de cinema, aquilo lá, cara. Exatamente. Dentro das pegadas, as várias técnicas que foram feitas, porque também o CGI também na hora que eles estão saindo debaixo do carro, né? Uhum. Eles não estão ali mesmo, né? Então E o CGI funciona bem ali, você não percebe nitidamente quando entra o CGI, você tem que prestar atenção para falar que isso aqui é animatronic, isso é CGI, isso é muito bacana, né? Porque quando o efeito ele deixa de saltar aos seus olhos, isso aqui é um efeito especial, não, naquele momento é um T-Rex atacando aquelas pessoas, né? E isso é o grande valor da cena. Uhum. E outras cenas que nem, por exemplo, eu tinha comentado, né, que a construção da cena da primeira aparição do dinossauro é uma coisa marcante, mesmo o CGI sendo mais ou menos, né? A própria corrida lá dos... Eu não vou lembrar agora. Galimimos, isso. Que eles estão correndo. Aquela cena, assim, você vê que é efeito especial, mas mesmo assim ela é emocionante, deles correndo daquele negócio, você vê aquele... Né? Eles estão correndo, eles estão fugindo, daqui a pouco tá correndo... É um cartoon total ali, né? Mas mesmo assim é bacana, né? Ele tem aquela direção ali que te envolve ali naquela cena ali. Que é onde que é o aprendizado ali do Grant ali para ser um bom pai, vamos falar assim, né? Agora eu só acho estranho na hora que ela tá encurralada assim, aquela mão do Samuel Jackson caindo assim atrás dela, porque aquela mão tava lá, pendurada lá. Por que a mão ia cair do lado dela? Parece assim? aquelas coisas de sexta-feira 13, né? Um pedaço da pessoa que tá ali. É verdade. Aquilo é uma cena de filme de terror mesmo, né? É uma cena de filme de terror mesmo. Ela te dá um sustinho e aí a mão do cara, né? Bem B, assim, terror B, assim, isso mesmo. Exatamente. O Spielberg gosta um pouquinho desse lance meio Bzinho, assim, ele tem uma coisinha assim que ele gosta, assim, um pouco. Ele adora isso. Ele adora esse tipo de cinema. E vira e mexe, ele coloca um pouquinho disso no filme. E no Parque dos Dinossauros era um filme que ele podia realmente brincar com isso. E ele faz, né? Faz a brincadeirinha ali que funciona na hora ali. Mas é uma cena que, se parar pra pensar, não tem muito sentido mesmo. Tava só esperando alguém encostar na parede pra mão cair, né? Pô, também uma outra coisa que eu gosto também, eu adoro o plano final do Tiranossauro, assim, com a faixa caindo, assim. É muito legal. Uma piadinha visual e bem bonito, né? Aham. Vocês sabem que aquela cena, na realidade, era para os Velociraptors acabarem sendo mortos assim pelo próprio esqueleto que ia desmontar e ia matar aquilo. Só que falaram, não, eu preciso mostrar de novo o T-Rex para a plateia, né? Porque ele é a estrela do filme, eu preciso mostrar de novo. E aí eles colocaram essa briga e tudo, que ficou muito bacana, né? Teria sido ok, né? Teria sido emblemático, né, o dinossauro ser morto pelo esqueleto, tudo, mas nós estamos falando de cinema, de diversão, de um filme para família, enfim, você quer sair de lá assim, vibrando, né? Exato, pô. Tanto que o filme não tem aquele gostinho de que pode ter uma segunda parte com o T-Rex de novo, né? O T-Rex não morreu, ele tá ali. Porque mudaram o final do livro, né? Então. Outro diálogo ótimo, assim, também é a questão que a natureza sempre dá um jeito, né? Porque o cara falou assim, não, são só fêmeas, né? Sim, a natureza sempre encontra um jeito. Que aí é a frase do Ian Malcolm que acaba ditando toda a franquia, né? Tudo se baseia nisso. A natureza dá um jeito. Aí aqui em casa a Fernanda falou, mas não termina com os pterodáctilos? Eu falei, não é isso aí não. É o 2? É o 2 ou 3? É o 2, né? É o 2. 2 que termina com os pterodáctilos voando, né? Sim. Aí que seria o World, né? Aí que podia ser o Jurassic World, né? Mas aí retomaram ali o negócio daí. Uma coisa que eu acho engraçado, né? O Malcolm, o Jeff Goldblum volta pro 2 e os outros dois não. Depois ele não volta e os outros dois voltam, né? Sim, ficou essa separação, né? Deve ter sido alguma coisa de bastante. O Grant volta pro terceiro, né? E a Laura Dern também, né? Ela aparece no final. Não, né?
Aparece. Ela aparece. Ah, depois ela vem. Que ele fica ligando verdade, pra final, ela. Quando ele pede socorro, tá, é verdade, ela aparece no final. Eles deram uma dividida aí, né? Quem vai falando rapidinho aí, o 2, acho que a gente fechou o primeiro, né? A gente fechou o primeiro. Sim. Baita clássico aí. Aí o 2, eu acho até o começo legal, que é a Camille Belle, né? Que é a menininha, né? Eu olhei assim no filme e falei, a menina lá né? Que é filha de brasileira, né? Aquela menina lá. Aí eu gosto do comecinho ali, eu acho legal até eles irem pra ilha. Depois, eu gosto da cena do safari, mas, por exemplo, o cara passa de moto por baixo do brontossauro lá. Eu falei, porra, meu, mas... o cara nunca caçou um dinossauro, aí o cara vai passar por baixo do brontossauro, meu. Eu falei, poxa vida, hein? Eu gosto da cena que eles estão atravessando aquele campo, né? E aí você vê os dinossauros. Sim, tipo num milharal, seria tipo um milharal, né? Aquilo é muito Spielberg. Ela é uma cena bem Spielbergiana. E eu gosto da mensagem do filme ali. Eu acho que ela é um pouco óbvia demais, mas eu gosto das coisas que o filme está discutindo. Mas, realmente, assim, eu acho que, sei lá... que não tem aquele encanto da construção mesmo. Que não tem novidade também, né? Não tem uma novidade, de fato, para trazer alguma coisa que justificasse ter uma continuação. É uma continuação extremamente caça-níquel. Primeiro foi o sucesso que foi. Eu acho que talvez seja realmente uma homenagem explícita ao King Kong, que é tudo igual, né? O cara vem, aí ele quer, vamos levar isso aqui, coloca no navio, traz, capa, faz... Poxa, aquilo é o King Kong sem o final trágico do King Kong, né? Basicamente isso, né? Com o final mais Spielbergiano. Na verdade, o final família, porque a família se reencontra. Eu menos gosto. Então, aí, que nem eu falei, eu gosto do Caçador e eu gosto do final do filme deles, tipo, aquela hora do ônibus, eu gosto de tudo aquilo. É bobo, mas eu gosto daquele negócio lá. Sim. Eu acho assim que nem faltou, é tudo muito, eles são muito, sei lá, faltou alguma coisa assim que não sei, eu não comprei muito assim. Eu lembro não ter gostado tanto assim na época assim. Não vou falar que é um mau filme assim, dá pra você assistir de boa. É o filme, gente, que eu sempre comento aqui no podcast, que é o filme que se tiver passando na televisão, eu vou deixar a televisão ligada. Vou estar fazendo principalmente se tiver naquela cena dos carros caindo presos lá naquele... Cara, eu não lembrava que demorava tanto tempo aquilo lá. Eu adoro aquela cena, eu acho ela muito... Aquilo ali... Engano, né, o negócio. Né? E aí eles caem no vidro, e aí, nossa, o vidro vai quebrar, e agora? Não sei o quê, é muito bem feito. Aquilo lá é muito bom. É bem feito, é bacana mesmo, assim, eu acho... Aquele pra mim é o grande momento do filme, na verdade. É o momento cinema mesmo, o cinemão do Spielberg é aquela cena ali. É a cena do T-Rex desse filme, é a cena do carro pendurado, sem dúvida. Exatamente. Mas eu não sei, eu também, assim, se estiver passando na TV, eu assisto. Quando eu assisto a franquia, eu quero ver tudo e tal. Mas eu saí do cinema, assim, sei lá, faltou algo mesmo. Faltou o que teve o primeiro, faltou a novidade, faltou uma motivação melhor que não fosse só a motivação de temos que fazer a continuação. Tirando o Indiana Jones. Sim. Tirando o Indiana Jones, o Spielberg não gosta de fazer continuação, né? Então eu acho que ficou meio na cara, assim, que ele tava fazendo só por... Ainda devolveu o dinheiro, né? Devolveu o dinheiro pro estúdio, né? Que ele custou... Ele fez uma estimativa de um preço e ainda gastou 7 milhões a menos. Aí ele devolveu pros caras ainda. Pô, olha, que homem... Esse funcionário Não superfaturou, né, o orçamento do filme. Mas eu acho que é por isso que a gente gosta do terceiro, por exemplo. Porque ele é um filme simples, é uma história... Sabe, que não tem grandes pretensões, é uma aventura mesmo ali. Eu esqueci, é o John Johnston que dirige? É o John Johnston, isso. Ele é meio especialista nesse tipo de filme, assim, mais rápido. Né? Exato. Uhum. Eu gosto dele, ele é um cara que tem um apuro visual até muito bom. Até um pouco semelhante, assim, ao Spielberg. Mas ele é mais fantasioso, né? Quando ele faz lá o Capitão América, por exemplo, é o filme que tem mais identidade na Marvel, o Capitão América. Não só por se passar num período diferente, mas porque ele tem toda uma característica meio cartunesca até, de quadrinho mesmo.
O Rocketeer também, ele manda muito bem. Ele era de efeito especial, ele era desenhista de produção. Ele trabalhou no Star Wars, ele trabalhou no Indiana Jones, fazendo esse tipo de coisa. Então ele é um cara que... O próprio Caçadores da Arca Perdida, né? Ele estava lá também. Isso. Ele tá... Então é um cara que tem essa característica mais visual. E eu acho que ele traz isso para o Jurassic Park 3. Inclusive é um dos que mais tem efeito prático também. Ele tem muito animatrônico. Ele dirige muito bem, o filme é muito bem dirigido. E tem um filme que as pessoas gostam de meter a boca, essa coisa de remake e tal, mas é um filme que eu adoro o remake do Lobisomem, que é dirigido por ele. Eu acho que ele pegou aquele filme, né, que hoje, né, com o Lau Chaney Jr., que é um baita Lau Chaney Jr., já fala muito. Bacana, né? É Benício Del Toro, Anthony Hopkins. Eu adoro esse filme, sabe? Eu acho que ele pegou e falou, vou contar de novo essa história. Pô, eu acho magnífico esse filme, mas todo mundo meteu muito a boca quando foi lançado. Eu fiquei meio sozinho, assim, falei, eu gostei. Então você não estava sozinho, não. Eu gostei também. Acho que ele tem uma atmosfera sensacional de filmão de terror gótico que não tinha, que a gente não sabe, tinha morrido no cinema. E ele conseguiu trazer isso de volta. E tem ali efeito prático no Lobisomem. É legal ver isso. Funciona bem. Funciona bem bonitinho. Finalmente achei alguém que gosta do lobisomem. Eu gosto do lobisomem. Cara. Aí a trilogia nova também, vamos falar rapidinho, que assim, eu gostei até do primeiro, eu adoro o final do primeiro, que me surpreendeu no cinema, vou ser sincero. Na hora que aquele outro dinossauro aparece assim pra comer o outro, assim, eu falei, porra. Eu senti falta de uma coisa nessa cena. Essa cena do dinossauro grande vindo comer o outro, eu senti falta só do Qui-Gon Jinn falando pra alguém ali, sempre tem o peixe maior, né? Porque é a mesma cena do Star Wars do episódio 1, pô. Porra. Puxa vida. Mas funcionou. Eu achei que foi um filme que funcionou, assim, foi divertido assistir, né? Depois de tanto tempo, assim, voltar. Deu aquilo que eu falei, né? A gente vê o parque funcionando, né? O que seria o parque e tal. Eu achei bacana. O 2 eu acho assim que até é melhor até a metade, assim, na hora que destrói a ilha. Uma coisa que... eu acho que aí depois ele se perde. Quando vai pra... A cena da destruição da ilha é lindíssima, inclusive. É um troço bonito, sabe? Porque eu fico com dó de bicho, tá? Eu fico com dó de bicho. Exatamente. Porque, de novo, são tratados agora da forma correta, como animais mesmo. Que, cara, eles não têm culpa nenhuma. Eles estavam extintos, né? O ser humano que trouxe de volta. Então, cuida agora, né? O filme todo é sobre isso. Só que depois ele se perde bastante em toda a questão do leilão do dinossauro, sabe? Que lá eu acho meio bobo. Mas ainda assim, ao longo do filme, ele tem alguns momentos legais. Eu acho, sei lá, ele prepara para um terceiro que no fim não foi o que foi entregue, né? O terceiro a gente esperava que realmente fosse, poxa, o dinossauro, sei lá, tomando conta, voltando a dominar a Terra, alguma coisa assim. Eu esperava uma coisa grandiosa para ser o grande finale, né? Dessa história toda. Eu assisti aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que alguém leu esse roteiro, aprovou o roteiro e falou, vamos fazer isso aqui? Aquilo é ruim demais, é muito ruim aquilo. A pessoa lê aquele roteiro e fala assim, não, era exatamente assim que eu imaginava que ia terminar essa trilogia. Não! Eu brincava com meus filhos na época, eu falei, os caras não fizeram uma reunião numa mesa, e aí alguém leu aquilo e falou, quem que escreveu esse negócio dos gafanhotos aqui? Eu quero saber quem foi que escreveu isso aqui. Eu quero saber quem foi que teve essa ideia. E a história passa a girar em torno disso. Nossa, da Monsanto, sabe? Pra gerar polêmicas. São umas coisas que... Pô, enfiar aí no meio da final da trilogia, sabe? Eu acho muito... que nem você falou, era pra ser um lance meio... Assim, não vou falar apocalíptico, porque a palavra tá meio desgastada. Mas sabe, tipo... nossa, tem dinossauro pra tudo quanto que é lado e tal. Sei lá... Sem contar também que o filme tem todos os personagens possíveis, né, aparecendo, nem que for pra fazer uma pontinha, e aí já não tem mais de onde sair, gente daqui. Mas tudo bem, vai ser uma celebração, né? Esse filme vai ser o quê? Uma celebração, né? A todos os outros filmes. Não é possível que não tenha um roteirista, ninguém pensou numa história decente para acabar com a história. E ele cai exatamente no que a gente falou lá do filme dos super-heróis, né?
é só referência. Ah, é só um personagem que vai aparecer aqui. Ah, não, tem o Alan Grant. Ah, não, tem a Ellie. Ah, não, tem o Ian Malcolm. Tá, mas, cara, quando colocar essa galera aí. Quando eu fiquei sabendo assim, tipo, vai colocar eles e tal, eu juro pra vocês, gente, eu achei, legal, os caras vão participar mesmo do filme, não é só aquele negócio meio assim, legal. Só que aí chega lá e fica aquele negócio, Monsanto, gafanhotos, eu não sei. Não dá, pra mim não colou, não. O vilão do filme é o cara que estava comprando os embriões no começo do Jurassic Park. Do personagem do Annie Knight. Puta que eu pariu, hein? Ele tem a latinha lá, não sei como que ele conseguiu aquela latinha, né? Mas, tá vendo? Outra surpresa do filme. Ninguém esperava que ele ia ser o vilão do filme. ninguém podia falar que alguém tava esperando isso, viu? Não, essa daí realmente me pegou de surpresa. Então, mas a gente veio aqui para celebrar o primeiro filme, né? Então, sim, já falamos tudo. Vamos encerrar, né? Senão a gente vai ficar deprimido aqui. Isso, são 30 anos, né? 30 anos e o filme está de pé. É isso que faz o clássico, né? Os anos passam, você assiste o filme, você pode mostrar para seus filhos, para seus netos, e o filme tá lá, né? Spielberg da melhor forma, assim, do ritmo, da descontração e tudo, né? Pô, quer ver esse filme sério dele? Aí assiste a Lista de Schindler, mas... então, a gente vai encerrar aqui o Cinema Aventura. Só quero agradecer a vocês dois por estarem nesse aniversário do programa. E, de um filme maravilhoso. Um filme que, pra mim, significa muito. Uma época que eu gostava muito de dinossauros, e aí fui assistir no cinema, realmente foi demais. E quero agradecer. Alexandre, valeu. Dá um jabá aí do Cine Alerta. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá no Cine Alerta, cinealerta.com.br, ou procura lá no Spotify, tem os nossos podcasts quinzenais, a gente faz podcasts de filmes que são lançamentos, né? Tem o Alerta de Spoiler e tem o Alerta Vermelho, que é o nosso podcast principal. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cine Alerta. Tem conteúdo lá, ando falhando um pouquinho nas últimas semanas, mas tem um conteúdo lá bem legal, que pelo menos eu acho que é legal, vocês devem curtir. Gente, porque para fazer conteúdo assim, o negócio não é a toque de caixa, a gente tem que fazer pesquisa e tudo. Né, Sérgio? Que a gente ia comentar lá na live também, né? Porque senão não é conteúdo, né? Senão não é exatamente. Conteúdo. Sérgio, valeu mesmo novamente e até a próxima. Poxa, eu que agradeço, um prazer, ainda mais sabendo que é aniversário não só do filme, mas aniversário aí do podcast também. Poxa, uma honra, né, estar aqui conversando, batendo um papo aí sobre um filmaço desse, né? É isso prazer. Aí. Valeu mesmo. Então, para você que está ouvindo aí no Spotify, daqui a 15 dias estaremos aí com o filme do Christopher Nolan. Olha que beleza, hein? Então, valeu, gente. Até lá.